Mais um direto. Hoje vamos falar sobre. Bem, isto hoje está um bocadinho para. Ok, ver se eu consigo o meu ar de luz. Fico... Ok, pronto. Ahm, Hoje vamos falar sobre o caminho mais fácil, a saída mais fácil, porque é que nós optamos sempre pela saída mais fácil. Convidada, claro, obviamente, é a Daniela. Hoje, a Daniela, o tema é dela. E, claro, obviamente que vamos ter então um direto muito mais interessante, novos moldes. Porquê? Porque neste momento tem exatamente a ver com um tema que de facto é desenvolvido pela Daniela e o Pedro hoje vai zip it, vai falar muito mais, vai perceber o interessante que a Daniela está exatamente a trazer. Bom, estou à tua espera, Daniela. Bem-vinda! Então, entras ou não entras? Está lá a ver que não. Estava difícil, hein? Oi, tudo bem? Uhum. Sim, senhora. Então, escolheste um tema muito interessante. É um tema que é a saída do mais fácil, não é? Que é a nossa mente a Sim, fugir para as coisas mais simples. exatamente. Escolhi esse tema porque também em quarentena nós nos sabotamos, né? Olá, Nanda, seja bem-vinda. Olá, Nós Fernanda. acabamos nos sabotando e, obviamente, que escolher a saída mais fácil, em alguns momentos, é uma autossabotagem, né? Então é interessante por isso, para a gente também começar a analisar e refletir como está o nosso dia a dia, como podemos melhorar a questão do relacionamento, da rotina e das escolhas, né? E principalmente das tomadas de decisões que estamos precisando agora nos organizar em relação a isso, porque o cerco está se fechando e não sabemos como será o nosso futuro. Então, quanto antes nós começarmos a pensar nessa questão de uma tomada de decisão mais assertiva, né, se o mais fácil realmente é a saída mais correta, fica mais fácil aí para a gente seguir um caminho novo, né? Porque agora é um caminho novo. Isso é o que me assusta mais. Eu, por exemplo, que estou habituado a ter as minhas coisas, e tu sabes perfeitamente que sim, que estou sempre habituado a fazer milhões de coisas, e de um momento para o outro vejo que aquilo que é o meu paradigma acabou. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer? O que você Porque a pode mim não fazer estou a é fazer uma nada. coisa. Não. É algo que nós estamos batendo na mesma tecla aqui o tempo inteiro, seja falando autoconhecimento diretamente ou indiretamente de outras formas, né? É você mesmo buscar em si mesmo novas maneiras, o que eu posso agregar, o que eu posso fazer diferente, como eu ainda posso contribuir. Isso eu falo sempre, falo quase todos os dias sobre isso, tanto nas minhas publicações ou vídeos que você acompanha. Você também fala muito sobre, porque nós precisamos mesmo começar a refletir sobre o que eu ainda posso agregar além daquela função que eu estou acostumada a exercer, né? A mudança, ela traz isso, ela traz medo, claro, sim, mas é preciso ultrapassar um pouco isso, né? A Nanda está falando aqui, por enquanto podemos ser Nada. positivos, devemos ser positivos, né? E assim nós conseguimos trazer ações positivas para o nosso dia a dia, porque é a partir daí que a gente consegue é, ir além do que nós estamos acostumados a ir, né? Ok, mas agora repara, eu, por exemplo, falo um pouquinho por uma questão de vejo as coisas que me estão a acontecer, vejo que tudo o que está à minha volta está a desmoronar. Hum, por exemplo, as minhas finanças, por exemplo, o meu emprego, tudo. O que é que eu faço? Mas é a forma como nós enxergamos, não é? É Eu falei mais um fácil pouco eu se sobre. calhar fechar no meu casulo, digo eu. Também tem a questão do. Eu estava falando nesse. Acho que foi ontem que eu estava falando sobre isso, num outro perfil meu, que é a questão do desapego. Né? Nós também conversamos um pouco sobre isso. Quando está envolvendo finanças, né? Eu não tenho mais. As prioridades mudam. Então, qual o caminho que eu devo seguir agora? É o caminho de você começar a pensar um pouco no que é prioridade agora no momento. Vamos supor, finanças. Você não vai mais ficar utilizando o seu dinheiro com coisas supérfluas, né? Com coisas que não estão, que nesse momento não estão fazendo diferença para nós, né? Agora, você vai utilizar as suas finanças, por exemplo, alimentação. De repente, não estou dizendo aqui que todos nós vamos precisar ir ao médico ou A coisa assim. Fernanda diz que paga direitinho. Exatamente.
Mas assim, a gente precisa se resguardar financeiramente caso precise numa emergência. Então você não vai mais ficar gastando com coisas por aí que você vai comprar e não vai trazer diferença nenhuma hoje. Hoje não está fazendo diferença. Então, se não está fazendo diferença hoje, já é uma coisa supérflua, né? Então, isso também é uma maneira de você optar não pelo mais fácil, porque você começar a priorizar e mudar o seu hábito não é fácil, é difícil. Mas é necessário você começar a optar por esse caminho para você começar a organizar as suas finanças. E esse é um ensinamento que a quarentena também está trazendo para nós. Né? Você começar a analisar se tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você tem, realmente é necessário para você. Se você consegue viver sem aquilo. Né? Com finanças não se brinca, não? Não mesmo, Nanda. Não. Finanças é algo muito sério. A gente precisa realmente começar a pensar nesse caminho aí de se reeducar financeiramente e começar a cuidar das nossas finanças como um bem maior mesmo agora nesse momento que nós não sabemos o que vai acontecer futuramente. Ok. Uhum. Então, mas diz-me o seguinte: é, como é que eu faço, por exemplo, neste preciso momento? Porque, repara, estamos fechados e a nossa fuga da realidade é enorme. Nós conseguimos fechar-nos de ver uma televisão, ver um filme, ver uma coisa qualquer, conseguimos fechar e não pensarem mais nisso. Isso resulta? O que é que eu tenho que fazer? Eu acho que isso resulta, amigo, quando está no excesso. A gente sempre fala aqui, excesso de informações, tá, tem muita coisa. Ainda tem o excesso de fake news, né? Para ajudar aí, tem o excesso de fake news. Então, assim, isso resulta quando você já está se bombardeando demais com aquilo, já está começando a ficar com medo de tudo e de todos, está começando a criar um pânico alimentar. Então, o que resulta? Se desliga um pouco, nem que seja por um dia, né? Pega e fala assim: olha, hoje eu não vou assistir nenhum noticiário, hoje eu não vou entrar no meu Instagram, hoje eu não vou usar o Facebook. Resulta sim, porque daí você acaba se libertando um pouco disso. Não que você quer viver num mundinho da Alice, não é isso. Mas o excesso também ele traz um malefício que não é legal você está trazendo agora para os dias de hoje, né? Sim, ok. Mas diz-me o seguinte: então, quando tu escolheste este tema, escolheste um tema mesmo de uma situação na qual nós parece que nos queremos esconder da realidade. É isso? E não é, porque assim, quando eu falo a saída mais Eu sei o fácil, que é que tu queres dizer. Eu sei perfeitamente o que é que tu queres dizer. Estou à espera que, como as pessoas não mas as estão a pessoas não perguntar. sabem, né? Obviamente. Exatamente. Mas assim, quando eu digo a saída mais fácil é a melhor opção, o que eu quero dizer com isso? Ah, eu ficar em casa esperando a minha empresa me dar alguma notícia, me dizer se eu estou empregado ou não, se eu tenho um emprego ou não, é a melhor opção? Não, não é. A melhor opção é você começar a pensar em novas capacidades e uma outra fonte de renda, independente da Isso. sua empresa te dispensar ou não. Já começa daí pensando na sua independência. Não fica dependendo de uma empresa se ela vai te manter trabalhando ou não. É Começa a exatamente depender de aquilo, você. é exatamente aquilo que agora a Fernanda estava a dizer. O vírus não pode ser desculpa para nada. Não Não mesmo, pode. não Não pode. mesmo. Outra coisa, eu dizer que eu não sei fazer algo, a melhor opção? Não. Nós somos pessoas com capacidade de aprendizagem. Então, você dizer que você não vai fazer porque você não sabe fazer é uma desculpa que não é legal, entendeu? Então, assim, eu não sei fazer, mas eu vou tentar aprender. Então, isso não é a melhor opção você dizer ir pelo caminho mais fácil. Normalmente o caminho mais fácil das pessoas é assim: ah, eu não vou me desafiar isso porque eu não sei fazer, porque pode dar errado, ou porque não é o melhor momento. Quando que será o melhor momento? Você tem ou não tem capacidade de aprender? Né? Até hoje, você fez sempre a mesma coisa? Não. Então, assim, são várias questões onde você tomar a decisão de seguir pelo caminho mais fácil vai trazer uma consequência não muito legal, não muito boa para sua vida. É o que a Fernanda está a dizer. É que está na hora de cada um de nós ser responsável por si mesmo. E tirar o vitimismo, Ponto né? final. Deixar o E tirar o vitimismo de vitimismo. lado. Não é o momento para o vitimismo, não é o momento para apego nas coisas, não é o momento para não trabalhar a empatia, não pensar no próximo, não é o momento para não se cuidar.
entendeu? Então, assim, são caminhos difíceis. Se a pessoa tem um hábito de sempre pelo caminho mais fácil, né? Agora vai ser difícil para ela. O caminho mais fácil é sabotador totalmente, porque a preguiça ela faz isso. Você deixa de buscar em você novas capacidades, você deixa de pensar. O que mais me incomoda quando estou dando treinamento é quando eu pego pessoas que têm preguiça de pensar. Ela tem uma ferramenta enorme que faz parte Eu do sou corpo dela, que é positivo, a porque senão mente. iria dizer que detesto. Tem preguiça de pensar, porque é mais fácil que alguém me diga o que eu devo fazer. E assim você fica dependente daquilo a vida inteira, né? Aí depois, quando chega no auge da vida, não conquistou nada, não fez nada, olha para trás, não tem nada que eu possa me orgulhar, é porque a vida foi cruel comigo. Não é nada disso, né? Quem sabe agora a questão do confinamento do coronavírus não seja algo para que você comece a pensar numa mudança. Pode ser que a sua mudança está aí agora, né? A mudança que você tanto esperava está aí. Ou é mudança de emprego, de função, de hábito, né? O Uma acabar com nova visão tudo. das coisas. Não entendi. O acabar com tudo. Ou acabar com tudo e recomeçar do zero, por que não? Né? Por exemplo, A Nanda está falando, o vírus só mata o que os que os que morrerem. morrerem. Exatamente. Mas essa é uma frase muito sábia, porque é exatamente isso. Nós não podemos colocar desculpa no que está acontecendo para não sair do lugar, para não tentar. Ah, mas eu estou trancada em casa. Gente, a internet está aí para isso. A internet nunca foi uma ferramenta tão útil em nossas vidas como ela está sendo hoje. Até para aproximar pessoas, né? Até para a gente manter contato, até para a gente não ter uma vida solitária, é pra gente desabafar. Então, assim, ela tá trazendo algo muito positivo. Ah, mas eu não vou usar a internet porque eu não sei usar. Joga no Google, tem vários vídeos explicativos de como você pode usar um aplicativo, como você pode fazer uma FaceTime, como você pode participar de uma live. Então, tá vendo? É o caminho mais difícil? Vai demandar um pouquinho de trabalho. Verdade. Mas o mais fácil, ele te limita a viver novas possibilidades, né? Então, acima de tudo, o que está a acontecer então é que é mais fácil nós entrarmos numa situação de pena, de vitimização, não fazermos rigorosamente nada, escondermos na culpa dos outros constantemente e não sequer, nem sequer assumirmos as coisas como têm que ser e seguir em frente. É isso? Mais fácil. É É? mais fácil. Só que nós não evoluímos pelo caminho mais fácil. Ok. Um exemplo clássico é mais fácil eu fugir da dieta porque eu estou confinada. Né? Eu não faço nada, não tenho o que fazer, só fico na TV, só fico no sofá. Então é mais fácil para mim. É mais cômodo para mim. Não é. A mim é mais como tirar de vez em quando o som aos telefones. Enfim. Enfim, dessas coisas. Né? Mas Acontece. não, mas agora diz-me o seguinte: ok, fantástico. Já sabemos que eu tenho que assumir as coisas, já sabemos o que eu tenho que fazer, mas o que é que eu tenho que fazer especificamente para sair com um novo pensamento? O que é que eu tenho que Primeiro fazer? você tem que, primeiro você tem que ter um olhar diferente das coisas, né? É preciso ter um olhar diferente. É preciso ver as coisas como soluções. O problema, eu costumo dizer que o problema ele já existe, ele já está instalado, ele já. A Fernanda diz e muito bem que a melhor forma, o melhor é tirarmos disto é praticar a calma para na hora certa ir à luta. E de facto, sim, ela tem razão. Tem razão, porque a calma ela também traz momentos de reflexão, né? Na calma eu consigo refletir sobre o que eu vou fazer, próximo passo que eu vou dar, eu consigo me planejar, me organizar, como ela também citou aqui. Então, assim, é importante ter calma e resiliência além de tudo, né? Porque se você não for uma pessoa resiliente, você entra em desespero e essa calma acaba se transformando num tremendo Isso é estresse. uma coisa que mesmo para nós que estamos preparados para andarmos no combate todo o dia, independentemente de tudo, porque tu Sim. sabes perfeitamente e conheces-me que eu sou uma pessoa que sou resiliente,
estou sempre à carga, independentemente de às vezes as coisas não correrem também como eu quero, mas torna-se às vezes difícil. Para essas pessoas, o que é que são resilientes e que às vezes lhes apetece mesmo deitar tudo pela janela fora, o que é que tens para dizer? A pessoa, quando ela já é resiliente, ô Pedro, ela já tem uma visão diferente das coisas. Ela sabe que o próximo passo pode haver uma queda, mas ela também sabe que ela consegue se levantar dali. E ela consegue se levantar até mais forte, né? Eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas não têm algumas pessoas não têm a capacidade de ser resilientes, todas têm. É a mudança de olhar em relação às coisas, né? Nós não podemos enxergar a quarentena, o vírus que está aí fora, contaminando as pessoas, como algo brutal que vai acabar com toda a humanidade, que todo mundo vai se dar mal nisso. Não, comece a enxergar de uma forma diferente, né? Hoje nós prestamos atenção nos pequenos detalhes, coisa que antes nós não fazíamos. Nós não prestávamos, a gente não prestava atenção em nada, né? Uhum. Nada que não fosse prioridade. O que era prioridade, né? Você já começa a refletir hoje o que é prioridade para mim hoje, Mas né? uma questão mesmo aqui relativamente a prioridades, por exemplo. E falando um pouquinho também sobre aquilo que nós também fazemos, e eu aproveito para exatamente para que as pessoas entendam que muitas das vezes as coisas são feitas de batalhas, resiliência, são feitas com alguma oscilação, certo? Mas como é que eu, quando estou no topo, está tudo bem e não sequer penso no que é que está mal, como é que eu deixo de me vitimizar quando estou, por exemplo, a levar aquilo que eu chamo uma tarefa descomunal, uma tarefa brutal. Porquê? Porque a vida faz isto. E em quarentena, aliás, não é à toa que neste precisamente cá em Portugal, segundo cá em Portugal, isso não será com certeza, será com certeza em todo o mundo, mas os casos de violência doméstica aumentaram 50%. Nada mais, nada menos do que 50%. Alô, Rosi, Boa noite. bem-vinda. Seja bem-vinda. Sim? Aqui também eu estava assistindo um programa e estavam falando um pouco sobre isso. Na verdade, os casos de violência doméstica, eles sempre existiram. Essa é a minha opinião, né? Sempre Mas existiram. um aumento É, exponencial desta forma. o aumento ele está ocorrendo porque em casos de relacionamentos que já eram abusivos, né? Que já não estavam indo bem, agora com confinamento se potencializa, né? Porque antigamente, antes da gente estar confinados, as pessoas não se viam muito. Agora elas estão convivendo praticamente o dia todo. Então, o que já não estava legal se potencializou. Oh, Então, oh, a Fernanda diz que acredito eu que esse caso. as pessoas não praticam amor ao próximo. A minha pergunta é: será que as pessoas não praticam amor ao próximo ou será que elas não praticam o amor próprio? Porque na realidade, se calhar o que está aqui a acontecer é que elas já estavam numa relação péssima e nunca Sim, fizeram nada acerca disso. sim. E agora o negócio estourou seu limite, entendeu? Eu acredito que para você praticar o amor ao próximo, você tem que praticar o amor próprio primeiro. Eu uso uma frase que às vezes é um pouco polêmica, mas é real. Você só pode doar aquilo que você tem. O amor próprio, ele vem antes do amor ao próximo. Como é que você vai doar o que você não tem? O que você não tem conhecimento, né? O que você não pratica. Então, assim, você precisa praticar o seu amor próprio para depois você trabalhar o amor ao próximo. Esse aumento da violência doméstica pode ser, isso é uma suposição minha, que são relacionamentos que já não estavam saudáveis. E agora, com o confinamento, os conflitos aumentaram. Será por uma questão de respeito? Eu acho que envolve tudo, é respeito, é parceria, é a questão da empatia Nandinha, também, né? eu aqui, deixa-me só responder aqui uma coisa. Nandinha, acima de tudo, o amor ao próximo responde, eu acho, a minha opinião. Pô, está certo, ok, tu respondeste, nós somos o próximo, nós somos o que nós somos, exatamente. E se nós, olá Marisa, se nós não, Olá, nós não nos Maria. amarmos a nós jamais vamos amar o próximo. Esquece. Não, E tens razão, tens razão. Ok, já percebi o que é que tu querias dizer, Fernanda. acho que ela quis dizer com outras palavras o que eu disse. Eu É, entendi assim, não é?
Porque, assim, é a mesma coisa. Eu consigo ensinar o que eu não aprendi? Não. Não vou conseguir ensinar o que eu não aprendi. Isso é fato. Então, eu não consigo também partilhar o que eu não tenho. Se eu não tenho amor próprio dentro de mim, como que eu vou compartilhar isso com outra pessoa? Como que eu vou trabalhar o amor ao próximo, se eu não tenho conhecimento disso? Correto. Não é? Então, assim, o que vem acontecendo com esse aumento que você falou aí em Portugal, mas eu creio eu que no mundo inteiro, aqui em São Paulo também houve um aumento disso. Eu, por acaso, foi uma notícia, foi uma. Tu sabes que eu passo muito ao de leve entre os noticiários, mas vi um dos comandantes da PSP, que é da Polícia de Segurança Pública cá em Portugal, a dizer que de facto tinha. E o jornalista ficou espantado. Eu acho que era uma jornalista, ficou espantado e disse: mas 50%? Sim, 50%. Aumentaram 50% dos casos de violência doméstica. Ou seja, as pessoas estão confinadas em casas muito pequenas, às vezes, com dificuldades que estão a aumentar e as coisas estão mesmo de uma forma mais complexa e mais complicada. Ou seja, só escancarou um problema que já existia, né? Porque agora o confinamento ele está trazendo também a parte negativa dele. Se Isto é eu uma não das formas, sabia, isto é uma das formas das oi? pessoas não passar. Esta é outra das formas das pessoas não passarem lá das coisas e terem que as enfrentar e não optarem pelo caminho mais fácil, Exatamente. que é não dialogarem, se calhar. Isso, é bem lembrado isso, é um caminho mais fácil. O não diálogo, para mim, é um caminho mais fácil. Eu não sentar e saber o que está doendo no outro é o caminho mais fácil. Não, não é o caminho mais fácil, né? Você tem que tentar o caminho mais difícil para você depois não ter essa consequência de sofrer dentro de um relacionamento abusivo. Ama-te a ti Verdade. mesmo como o próximo. Exatamente, Nanda. Como também a Marisa É está a isso. dizer que ela tem que ir no coração para ir buscar, para ir demonstrar aos outros. Sim, cá estar aqui dentro. E sim, sim, de facto, toda a razão, toda a razão. A Fernanda acerta, a Exatamente. Fernanda e a Marisa tocaram lá no ponto. Mas o ponto para mim é, então, se eu opto pelo mais fácil, é fugir a tudo, é enfrentar, é fazer o quê? O que é que eu tenho que fazer para não estar sempre a fugir pelo mais fácil? Porque, repara, eu consigo Eu fugir à costumo dor, eu não gosto da dor. Eu costumo dizer que a pessoa que opta pelo mais fácil, ela tem um pouco do sabotador esquivo, né? Ela fica se esquivando de situações, fica se esquivando de trabalhos, né? O que, que dá trabalho para mim? Eu tenho que estudar um pouco mais para me sobressair em um cargo. O que, que dá trabalho para mim? É o dialogar, como nós falamos agora, para manter minha relação equilibrada. O que, que dá trabalho para mim? É eu perguntar para um amigo se eu fiz algo que o deixou chateado e vamos resolver isso agora? Então, assim, esse negócio de ficar se esquivando, ele traz muito vitimismo, né? Como eu falei agora, a minha vida está assim, financeiramente, né? Porque teve o coronavírus agora, estou confinada, minha empresa me demitiu ou não me demitiu ainda, mas eu também não posso gastar. Então, assim, o caminho mais fácil, ele traz isso, ele traz o vitimismo, ele traz Ou seja, tu estás-me a dizer a mim que o medo também é o caminho mais fácil. Não, o medo, ele traz um pouco de confusão. O Hum, medo não é o caminho mais fácil. O medo é uma ferramenta para você começar a se preparar. Se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico assim. Eu tenho medo de morrer afogada, enfim, mas eu vou à praia, eu gosto de entrar no mar. O que você vai fazer? Você vai se preparar. Ou você ok. vai buscar uma aula de natação, ou você não vai num espaço, né, que você corra risco. Eu tenho medo de pular de paraquedas, mas eu tenho vontade de pular de paraquedas. O que você vai fazer? Você vai se preparar. Eu tenho Você não vai medo de pular saltar de sozinho. paraquedas. Eu tenho medo, Eu já tenho. mas eu não tenho vontade. Então, o medo ele tem que funcionar como uma ferramenta. Você não pode usar o medo como uma desculpa, né? Ai, por que você não fez tal coisa? Por que você não viajou sozinho? Porque você perdeu a oportunidade em tal lugar? Porque eu tinha medo de tentar. Não. Usa ele como uma Aliás, ferramenta. Você está com medo por quê? estás a ver o desvio? Estás a ver o desvio? Aqui eu tenho medo de saltar de paraquedas. Sim. É uma longa história. Eu até sei por quê. Eu também teria. Depois do ocorrido, eu também teria. É,
Então, assim, não usem o medo como uma desculpa, usem o medo como uma ferramenta para você se preparar melhor. Descubra por que você está com medo. Se prepare melhor para isso, né? Por exemplo, eu preciso estudar à noite, mas eu tenho medo de sair na rua sozinha à noite. Como é que eu vou me preparar? Ou você vai pegar um caminho mais movimentado, ou você não vai sozinho, ou você vai com uma companhia, ou você vai chamar um Uber. Então, assim, mas não vai deixar de fazer porque você tem medo. Então, é essa confusão que o medo causa. As pessoas falam assim, eu não fiz porque eu tenho medo, eu não tentei porque eu tenho medo. Mas você tem medo do quê? Por quê? Né? Sim, ok, percebi. Agora diz-me o seguinte: eu que, por exemplo, e falando por mim, e acho que a maior parte das pessoas também tiram a perguntar isto. Então, se eu tenho que optar pelo caminho, porque é que pelo caminho mais fácil, se eu quero optar pelo caminho mais fácil, porque é que tu me estás a dizer a mim que eu tenho que optar por um caminho de ter mais coragem e enfrentar as coisas quando, se calhar, dentro do meu conforto, eu consigo fazer tudo na mesma? Mas aí você consegue fazer tudo na mesma de acordo com a sua realidade. Eu posso É procrastinar, assim, gosto muito de andar de chinelos em casa. nós Mentira, temos, mas nós temos dois caminhos, o mais fácil e o mais difícil. É uma escolha. A consequência que virá é de acordo com o caminho que você escolheu, e tá tudo a Marisa bem. está a dizer Você escolhe. que já foi vítima de violência doméstica e isso tornou uma mulher mais forte. Então, tá vendo? Ela tirou o lado bom, entre aspas, né? Ela tirou a positividade disso, ela se tornou uma mulher mais forte. Poderia ter ocorrido o inverso, mas é porque ela teve uma clareza ali para poder enxergar como que ela ia se sobressair desse evento, dessa situação, né? Então ela se tornou uma mulher mais forte. Então, assim, voltando um pouco na questão do caminho mais fácil, caminho difícil, é indiferente, vai de acordo com o que você escolher. Você escolhe o caminho que você acreditar que é o mais viável para você naquele momento, porque nós somos seres independentes. Nós precisamos também estar cientes das nossas escolhas. Se eu escolhi o caminho mais fácil, o caminho mais difícil, é indiferente. A consequência que virá é você que vai ter que se resolver com ela. Né? Não são as outras pessoas que indicaram para você o caminho mais difícil ou o caminho mais fácil. Você escolheu e a consequência você que tem que se resolver com ela. A dica que eu estou dando aqui é para a gente começar a refletir se realmente o caminho mais fácil, lá na frente, ele vai me beneficiar. Ou se realmente o caminho mais difícil lá na frente, ou agora, vai me beneficiar. Depende se você está a fim de evoluir agora ou não. Ok. Se você acredita que você ainda pode evoluir, se você acredita que você ainda pode Então aprender. tu achas que tudo isto é uma oportunidade para nós nos encontrarmos connosco, para nós Totalmente. assumirmos a responsabilidade e seguirmos em frente, sem medo? Totalmente. Com medo. O medo ele tem que existir. O medo ele só não pode se tornar uma barreira. Mas o medo ele é uma ferramenta, como eu disse, para que nós possamos refletir sobre, né? Se eu preciso de um preparo maior. Eu vou dar um exemplo claro, um exemplo que é meu. Eu tinha muito medo de falar em público, muito medo mesmo de travar. Eu lembro que os meus trabalhos da faculdade em grupo, que eu tinha aqui lá na frente, me apresentar para 200 alunos, 100 alunos, eu tinha notas muito baixas, porque eu não conseguia expressar o que eu tinha estudado. O medo me paralisava e eu não conseguia expressar o que eu tinha estudado. Só que eu sempre tive muita vontade de poder ministrar uma palestra e conseguir expor o que eu aprendi para as pessoas. O que eu fiz? Eu fui me preparar. Então, assim, o medo, ele me mostrou que eu não estava preparada ainda. Então, eu precisei me preparar. E mesmo com medo, eu consegui expor o que eu queria que as pessoas ouvissem e aprendessem. Então, assim, o medo, ele tem que seguir conosco. Ele Medo só é- não pode nos paralisar. O medo é aquilo que paralisa os mais fracos e aquilo que move os corajosos. Também, Churchill. também. Churchill. Mas os mais fracos podem se tornar pessoas mais fortes, como no exemplo da Marisa aí, entendeu? Então, assim, nós, seres humanos temos essa capacidade de nos tornar. Exatamente, é como estava a dizer exatamente também a Fernanda, o medo é inerente, mas não pode ser paralisador, não é? Exatamente. E a Marisa está dizendo aqui, ó, o medo não pode tornar um laço,
Medo era falar em público também. Um professor ajudou-me muito, tá vendo? É o ideal. Cada vez mais é o ideal. Ok. Agora, tudo bem. No meio de tudo isto, ok, já definimos que temos que enfrentar as coisas, já definimos que temos que optar por uma via de diálogo, definimos ao mesmo tempo que temos que optar por uma situação na qual encarar as coisas como elas são, perceber que o nosso corpo está enclausurado, não é a nossa mente, por exemplo. De facto, é outra coisa que tu também Sim, mais ou menos estavas a dizer, por outras palavras, mas acho que era isto que estavas a dizer também, e que ao mesmo exatamente. tempo nós podemos dar a volta e encontrar oportunidades naquilo que os outros, por norma, acham que é um fracasso. O coronavírus pode ser exatamente sim a coragem de mudar, de alterar, porque as realidades já não vão ser as mesmas. É isso que tu estás a dizer, correto? É, a mudança ela veio e ela mudou muito a nossa percepção, ela mudou a nossa visão do que é se relacionar com as pessoas. Ela mudou para muitos, acredito eu, a questão da empatia, você começar a se preocupar com o próximo. Ela mudou na questão do desapego, você começar a desapegar de coisas que você tem excesso, como roupas, e doar para os mais necessitados, coisas que de repente você não estaria pensando hoje se nós não estivéssemos vivendo essa situação. Ela pode ter mudado na questão do alimento, na questão do desperdício, né? Você pensar duas vezes ou três vezes, será que eu posso colocar além do que eu consigo comer no meu prato para jogar metade fora, sabendo que tem pessoas passando fome, como na África, por exemplo, que sempre teve, não é só agora, né? Ou o seu vizinho ali que perdeu tudo que ele tinha, perdeu emprego, não tem dinheiro para comprar nada, tem filho pequeno e você está tendo desperdício de alimento. Então, assim, ele veio para mudar a nossa visão de uma forma geral. Ele veio Só não vai ter para mudarmos a nossa, até se calhar a nossa ideia de que este mundo já não é um mundo de policiamento, já não é um mundo de polícias, mas é um mundo de colaboradores. Sendo que uma das coisas que mais me espantou ainda agora, por exemplo, é nos Estados Unidos, em que existem 500 mil infectados, 400 e tal mil, 500 mil infectados, em que estão a morrer cerca de 1.000 pessoas por dia. Agora, no meio disto tudo, o que me chocou é que estamos a falar num país de 180 milhões e agora espasme-se quantas pessoas é que foram testadas. Eu vou-te dizer, quantas. 2 milhões. Só foram Então, testadas 2 milhões de pessoas porque simplesmente não há estruturas para testar muitas pessoas. O que é que isto quer sim. dizer? Que na realidade estarão com certeza muito mais infectados, muitos mais a morrer e cada vez mais nós não estamos sequer a encarar as coisas como uma nova realidade, como este é o novo normal. Esses dias eu vi uma publicação de amigo meu, ele falou assim: pode ser que algumas pessoas saem dessa do mesmo jeito que entraram. O que ele quis dizer? Pode ser que muitas pessoas saem dessa sem ter parado para refletir em nenhum momento. Né? Exatamente. Outro dia eu também vi uma imagem que me chocou um pouco. É daqui da cidade de São Paulo, é uma cidade poluída. E tinha o antes, estava na imagem o antes, né? Com a poluição lá ao fundo, e o depois com o céu azul sem poluição nenhuma. E a legenda era: quem é o vírus? Né? Também vai trazer para nós um momento de reflexão sobre como nós estamos cuidando do que é nosso. Isto é Eu não importante falo só entendermos dentro do quem é nosso quem. lar. Mas repara, uma das coisas que mais me está a espantar neste momento, eu não sei se aí chegam imagens, e talvez seja isto que nós também temos que enfrentar uma vez por todas, é a fragilidade do corpo humano. Nós só lidamos quando os nossos mais próximos estão doentes, é que nós lidamos e percebemos o quão frágeis são as pessoas quando estão numa altura de doença colocado. E, exatamente, olha, o Ho'oponopono que se tem feito, o universo respondeu, sim, e está a resultar o Ho'oponopono. Está, neste precisamente em Portugal, as coisas estão a reduzir-se. A Itália, felizmente, estão-se a reduzir. Espanha também lentamente, ou seja, as coisas estão a entrar dentro de um ritmo já de estabilização e vamos rezar para que isso continue a acontecer. Vamos fazer Ho'oponopono, vamos ao mesmo tempo entrar numa consciência completa. Sim, ok, tudo certo. Agora, uma das coisas que eu me espantei, e vai de acordo com o tema que tu me estás realmente mesmo a pegar, que é a fragilidade do corpo humano, é que nós vemos pessoas que, a partir do momento em que ficam doentes, são como que inertes, desde fraldas, tudo, ou seja, a pessoa passa a depender dos outros para tudo.
Isto é importante Você para volta o a ser desenvolvimento. criança, né? A pessoa volta a ser criança. Porque uma criança ainda se mexe e quando estas pessoas estão com esta fragilidade toda, acabou. E isto é importante, pormos as coisas em perspectiva, em termos da responsabilidade que tu estás a chamar a atenção, certo? Sim. É importantíssimo, porque é mais fácil que eu não priorizar minha saúde, não priorizar os meus cuidados, me preocupar com o meu trabalho, me preocupar com o que eu quero ter. Isso eu não julgo. Eu também quero ter uma vida bem-sucedida na questão financeira dentro da minha realidade, né? Cada um quer ter uma vida bem-sucedida dentro da realidade dele. Mas a minha saúde, isso aqui é uma máquina que se ela parar, tudo que eu sonhei, eu não vou Mesmo. conquistar da mesma forma. Isso Então é mesmo. mais fácil eu focar no trabalho, só trabalho, 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 e não focar na minha saúde, e deixar para pensar só depois, né? No momento já extremo. E Sem não é só dúvida. na questão do coronavírus, eu falo isso em todos os âmbitos, né? Tem pessoas que nunca fizeram check-up, já estão acima dos 40 anos. Isso é preocupante. Então, assim, por quê? Porque passaram a vida inteira focadas em trabalho, em guardar dinheiro, em viagens, mas e a saúde? A saúde deveria vir em primeiro lugar. Então, pode ser também que esse seja um caminho para a gente Este é um começar a se wake-up call, preocupar. não é? Uma chamada de atenção, certo? Sim. Eu acho que é uma chamada de atenção em todas as áreas da nossa vida: relacionamento, saúde, finanças, é, como que eu olho para o outro, como que eu olho para o mundo que eu vivo, né? Como que eu olho para a minha cidade, como que eu posso contribuir a partir de agora. Eu vejo muitas pessoas importantes, personalidades, entrando em seus canais, tirando alguns minutos, né, Aquilo que a Fernanda acabou de para dizer. ajudar o próximo. Que nem a Nanda está falando aqui, ó, mudem-se as consciências, né? Isso. Não estou chegando direito às consciências. Amém, mas partilhem mais. Exatamente. É... Então, assim, é um momento para refletir mesmo. Como meu amigo disse muito bem, tem pessoas que vão sair da situação como entraram, porque elas não vão se preocupar com um caminho um pouco mais trabalhoso, que é pensar e refletir sobre quem será você depois da quarentena. A realidade é Sim. essa, a pergunta é essa: Isto está quem a será mudar a você? economia, está a mudar a face da economia. Repara, neste precisamente nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos alone, são 16 milhões de desempregados. 16. Então, Há que enfrentar as coisas. é complicado. 16,6 milhões. Neste precisamente, peço desculpa, há 16 mil mortos nos Estados Unidos, 484 mil infectados em 2 milhões de estados. Estamos a falar de uma realidade de 180 milhões de pessoas. Não é brincadeira. Não é mesmo. E O assim, número é uma matemática cruel. por esses números que nós precisamos realmente nos atentar mais aos nossos cuidados, ao cuidado com o próximo. Esses dias eu estava assistindo um telejornal e ele estava respondendo, o apresentador estava respondendo uma pergunta de uma telespectadora. A pergunta dela foi: se eu pedir uma pizza, o entregador vir até minha casa para entregar essa pizza, como que eu vou me proteger dele? A resposta do médico que estava sendo entrevistado, ele falou assim: não, como que você vai protegê-lo? Porque você está pensando só em você. Então, assim, esses números mostram que nós precisamos pensar em nos proteger, mas também pensar em proteger o próximo, né? Importantíssimo. Que a gente está falando agora do amor próprio aqui, é exatamente isso também. Por que eu vou pensar só em me proteger e não vou proteger o próximo? As pessoas sentem saudades de trabalho. Olha, eu vou trabalhando todos os dias. Eu também. Mais que não seja, nem que seja, portanto, a nível de teletrabalho, mas mais que não seja aqui. Todos os dias vou colocando vídeos, vou colocando informação, vou colocando o meu contributo para que a humanidade seja melhor. Todos os dias, Marisa, é uma Ó, a Nanda resposta. falando uma coisa legal, ó, mais consciência coletiva, menos Menos ganância. ganância. Olha, Correto. Nanda, se o mundo inteiro se transformasse nessa sua frase, eu iria aplaudir de pé todas as pessoas. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos pensam assim, mas vamos fazendo a nossa parte, né? Acho que cada um pensa assim: eu vou fazendo a minha parte, você vai ter uma coletividade maior pelo mesmo senso, né? Sem dúvida.
Minha querida, tens alguma. Porque a live já vai dentro do tempo que estava estipulado por nós, já vai com 40 minutos, isto passa rápido. Tens alguns Passou pensamentos mesmo. finais que gostarias de partilhar com as pessoas? Eu vou dizer o que eu venho dizendo o tempo inteiro. É, cuidem-se, fiquem em casa se puderem. Eu sei que tem pessoas que não podem ficar, mas assim, fiquem em casa. Continuem trabalhando a empatia. O que eu trouxe aqui do caminho mais fácil, caminho mais difícil. Pensem no caminho que vocês precisam seguir a partir de agora, independente da opinião dos outros. Pensem de acordo com a própria vontade. Se é o mais fácil, se é o mais difícil, não há julgamentos aqui. É uma escolha, né? Então, assim, pensem por esse caminho. E não fiquem dependente do que está ocorrendo. Comece, nós temos capacidade de mudança. Então, assim, se eu Sem tenho dúvida. capacidade, está na hora de eu começar a ver o que eu posso fazer de diferente, né? Que nem o Pedro falou assim, milhões de pessoas perderam o emprego. Já pensou se essas milhões de pessoas que perderam o emprego não sabem fazer mais nada além do que elas faziam nas empresas? Todos juntos podemos mudar isto tudo. Todos juntos conseguimos. Exatamente. E o caminho agora é esse: paciência, resiliência e trabalhar o nosso amor próprio, para a gente começar a trabalhar muito amor ao próximo, né? É esse o melhor caminho aí a seguir, tá Sem bom? dúvida. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, a partilha das meninas aqui, Nanda, Muito Marisa, todos obrigado. que assistiram. E até que dia, Tuga? Segunda, né? Hoje é quinta. É verdade. E o tema é Segunda. meu. Amanhã é feriado, né? Amanhã é Amanhã feriado, exatamente. missa. Amanhã é dia 6, sexta-feira santa. É feriado Aqui aqui. também. ah, é feriado. É É feriado. 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 É um dia diferente. É um dia diferente. Vai ser um dia diferente. Então, pessoal, aproveitem muito o feriado de vocês. Por favor, não vão visitar a família. Eu sei que a vontade é grande, mas dá para fazer, Ah, ó, no FaceTime. aqui em Dá para fazer Portugal. FaceTime. Dá para fazer um Aqui em Hangouts. Ó, Portugal. dá para fazer Hangouts com a ah, família. Né? posso Tô dizer que falando aqui. grego. Se eu estiver falando grego aqui, Hangouts, FaceTime, joga no Google, já dá para aprender um Não, pouquinho como fazer isto é aí tudo. uma Isso é transmissão tudo. familiar, Né? né? Não, acima de tudo, nós estamos a viver uma altura mais complexa. Aqui em Portugal, no Brasil não está a acontecer isso, sei que não, por aquilo que nós vamos falando, mas aqui em Portugal está a existir mesmo uma fiscalização enorme. Ou seja, em que os polícias já não se tornaram aqueles que são que nos obrigam a cumprir as coisas, mas mandam voltar para trás, mandam que não, pedem educadamente para voltar para trás a quem realmente está fora do conselho, que são conselhos pequenos, ok? Isto não é como no Brasil. Sim, Os conselhos aqui, por norma têm 20 quilómetros quadrados, não têm mais, ok? O que é que isto quer dizer? Que as pessoas têm que ficar nos seus conselhos fechados, às vezes alguns com 30 quilómetros quadrados, mas não têm muito mais. O que é que isto quer dizer? Que nós somos solicitados a não sair de casa para visitar os familiares fora. Isto sim. foram medidas que foram tomadas pelo nosso governo, foram situações também, somos apontados, graças a Deus, não é por ser português que eu estou a dizer isto, mas somos apontados como um exemplo de colaboração a nível de partidos políticos, quer oposição, quer governo, em colaboração una e Sim. interligada, ou seja, estão todos a colaborar. Os nossos irmãos espanhóis apontam Portugal como um exemplo e os italianos apontam Portugal como um exemplo. E aquilo que nós achávamos que Portugal era realmente um país que estava só a viver única e exclusivamente de turismo e que não tinha capacidade organizativa, bum, eis que de repente na Europa Ah, e se uma vê notícia alguém. boa: o Brasil hoje apontou Portugal também como exemplo. Sim, Eu neste vi ontem precisamente no jornal, estamos hoje à como um tarde. exemplo a nível europeu. Pena no Brasil não esteja a seguir minimamente, nem metade. É uma pena. Vamos ver se as pessoas começam a se conscientizar mais e não ficar esperando só as Vamos autoridades esperar, fazerem a vamos parte esperar delas. que aqueles que são responsáveis pelos destinos das vidas de milhões cheguem a um consenso. Com isto tudo, Também. Daniela, muito, muito obrigado por esta live, muito obrigado Sou pelos eu quem inputs que agradeço. trouxeste e, acima de tudo, malta, muito Como obrigado diz por a estar aí. Marisa, adorei Beijinhos, imenso Rose. estar aqui com vocês. Beijinhos, Rose. Beijinhos, Marisa. Beijinhos, Beijinho, Fernanda. Nanda. A França também elogiou, vês? E sim, estamos a ser elogiados.
graças a Deus não somos vistos neste momento como os pobrezinhos ou os patinhos feios da Europa. Com isto tudo, Tá muito vendo? obrigado a quem partilhou, muito obrigado a quem participou. Desejo-vos muita paz. Beijo Muito bem. grande, bom feriado amanhã em casa, por favor, gente. Reunião de família, usem a internet, tá bom? Beijinhos, Namastê. até segunda-feira. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço.